Vamos conversar agora sobre os tipos de paralisia ou paresia facial. Você já não se assusta mais com esses nomes, porque você sabe que paresia é apenas uma diminuição de força e paralisia é uma ausência da força, que pode ser ausência temporária, se for, por exemplo, lá uma neuropraxia ou uma ausência por um tempo mais completo. O fato é que há sim como reverter essa circunstância e a gente vai ver isso daqui a pouco. Quais são, então, os tipos de paralisia ou paresia facial? Você vai me ver falando mais de paralisia facial, que é o termo mais comumente usado, mas como aqui a gente procura deixar você a par do que há de mais importante e interessante sobre o assunto, então esses pormenores são aqui colocados para você. Então, os tipos: paralisias faciais centrais, periféricas e alguns outros tipos. Dentre as centrais, tem a central propriamente dita, tem a de causa emocional e tem a com hipermimia paradoxal. São alterações de mímica facial de uma forma assim pouco explicada. Dentre as periféricas, nós podemos citar a periférica propriamente dita, a mais conhecida, a mais comum, paralisia de Bell, a alterna, a bilateral, a presente na neuropatia cranial múltipla, a também chamada recorrente, a transitória e a familiar. Mas existem outros tipos menos conhecidos, mas igualmente presentes de paralisia facial, que são a congênita, no caso das crianças, a rã muscular, a volitiva bilateral com motilidade emocional preservada, que é a síndrome de Fox, Sherry-Marie, a do andar superior ou unilateral, do andar superior, que é bilateral, a muscular e da junção neuromuscular e a psicogênica. Dentre todos esses tipos aqui, as mais estudadas são a central e a periférica. Os demais casos, se você tiver alguma dúvida, você pode falar com a gente no canal ou pesquisar, fique à vontade. Nós abordaremos aqui essas duas que acabamos de falar. E sobre o topodiagnóstico, vamos lá. Quando você tem uma lesão a nível nuclear, normalmente se tem alteração no paladar e no lacrimejamento. Uma lesão supranuclear altera um pouquinho o paladar somente. Tá aqui, ó, aqui a área, esse aqui é o nervo facial, eu estou dizendo exatamente onde é que acontece. Aqui é a nuclear, aqui é a supranuclear. Aqui é a transgenicular, forame geniculado. Não tem essas alterações nem no paladar, nem no lacrimejamento, nem no reflexo do músculo estapédio. Agora, se for supraestapédica, um pouco acima, tem alterações de lacrimejamento, ou seja, existe então um lacrimejamento involuntário. No caso da infraestapédia, abaixo aqui, ó, da musculaturazinha aqui do estapédio, você tem alteração de lacrimejamento e do reflexo estapédico. Se for infracordal, nessa região aqui, ó, você tem alteração tanto do paladar, quanto do lacrimejamento, quanto do reflexo estapédico. Vamos agora para a paralisia facial central. Você lembra que a gente falou sobre as divisões, os segmentos, e essa figurinha esteve envolvida lá para você. Então vamos só revisar um pouquinho e descobrir por que chama central. Paralisia facial central, você lembra do sistema nervoso central e lembra de lesão supranuclear, acima do núcleo do facial, mais ou menos aqui onde está esse chamuscadozinho roxo. Lesão supranuclear, e lesão a gente está falando que pode ser o shadow, né? Pode ser uma neuropraxia, um axontimese ou uma neurotimese, que é mais comum a neuropraxia ou a axontimese. No caso das lesões supranucleares, as lesões dos neurônios motores piramidais do córtex frontal, o primeiro neurônio motor aqui, ó, são responsáveis pelos movimentos voluntários que chegam aos núcleos motores do facial do mesmo lado, na parte superior da face, e contralateralmente, na parte superior e inferior. Então, só dizendo aqui para você, e você pode ver aqui na figurinha, só repetindo conforme a gente já fez aquele resumozinho. Supranuclear recebe, olha só, parte superior do mesmo lado e parte superior contralateralmente. Então, a região superior recebe duas inervações e a inferior apenas uma delas. É responsável pelos movimentos involuntários ou emocionais e, neste caso, eles estão preservados, porque apenas essa inervação aqui piramidal motora que vai alterar a musculatura regional, dependendo aí da lesão. Nesse caso aqui é suprassegmentar ou supranuclear, o primeiro neurônio motor ou, no caso aqui, o do nervo facial está envolvido. E aí, por conta dessa lesão aqui, há uma paralisia do quadrante inferior contralateral. Por que contralateral? Porque a gente falou aqui, ó,
parte contralateral, existe inervação inferior, porque a superior tem dos dois lados, então está preservada. Vai para esse lado aqui inferior, mas vai para esse lado superior. E vem desse também lado aqui superior. Então, se vai superior duas vezes e a lesão aqui de cima, ó, mesmo que lese algumas vias aqui, tem outras que podem estar preservadas. Então, aqui a musculatura está funcionando porque existem algumas fibras que fazem isso acontecer. Então, só lembrando, supranuclear recebe dos dois lados e a lesão é inferior, contralateral quadrante inferior. Então, no caso da paralisia facial central, quais são as causas que levam a essas lesões? Podem ser causas vasculares, como por exemplo, elas podem vir associadas a acidentes vasculares cerebrais, podem ser tumorais, algum processo degenerativo ou inflamatório, e elas costumam vir acompanhadas de outras manifestações neurológicas, além da paralisia facial propriamente dita, como por exemplo a hemiplegia e a disartria, só lembrando pode vir associada aqui a um AVC. E qual o quadro clínico neste caso da central? Só lembrando, central está envolvida aqui a quadrante inferior da face. Então, tudo vai estar com problema lá. Ou seja, paralisia do quadrante inferior contralateral, já vimos por quê. Apagamento do suco nasolabial não tem, olha só, cadê? Por quê? Porque a musculatura não está aí contraída, não está preservada. Desvio da comissura labial para o lado não paralisado, desvio da comissura labial, por quê? Porque essa musculatura não paralisada está mais forte, então puxa para o lado dela. Boca oval de Petries é um sinalzinho bem característico, é assimetria da boca. Olha, a boquinha dele fica assimétrica, fazendo assim, como se fosse uma florzinha. Chama-se a boca oval de Petries. E ele tem impossibilidade de assobiar, de assoprar e fechar a boca, justamente porque a hemiface inferior, esse quadrante inferior aqui, está com a musculatura paralisada e, por consequente, não consegue utilizar para fazer esses movimentos. E a paralisia facial periférica? Nós também já conversamos, vai ficar bem simples agora para você. A paralisia facial periférica é uma lesão nuclear ou infranuclear. Se ela for nuclear, ela tem causas similares às supranucleares, que a gente acabou de citar. Mas o local da lesão difere, logicamente. É justamente o núcleo motor do facial, a parte inicial, núcleo motor. Ela apresenta a paralisia dos músculos da hemiface ipsilateral, ou seja, do mesmo lado da lesão, para os movimentos voluntários e involuntários, tanto reflexos quanto emocionais. Está localizado na proximidade entre os núcleos motores do facial e do abducente. Portanto, além dessa motricidade, pode ter algum outro comprometimento relativo a esse nervo craniano. Se a lesão for infranuclear, o local da lesão se dá abaixo do núcleo motor do facial, é claro. E aí o quadro é de uma paralisia facial completa, ou seja, do quadrante superior e do quadrante inferior, como a gente pode observar aqui nessa figurinha. Também, fora a nuclear e a infranuclear, nós temos a lesão do neurônio motor inferior, que também pode ser, né, no caso, o nervo facial propriamente dito, e aí você dá com a paralisia da hemiface ipsilateral, do mesmo lado da lesão, porque aqui, ó, ou no núcleo motor ou abaixo dele. Por que que é do mesmo lado da lesão? Porque o que tinha que cruzar, já cruzou, já está do mesmo lado. E aí pega tudo por quê? Porque aqui, ó, você tá vendo aqui, eu já peguei a parte superior que vinha, ó, tanto essa partezinha aqui superior quanto essa aqui, ó, do mesmo lado e contralateral para cá. Aqui já foi lesado, pode ser aqui no núcleo do facial ou mais embaixo. E aí a outra também já foi lesada. Então, aqui vinha do mesmo lado, aqui vinha contralateral para superior e aqui vinha contralateral para inferior. Por isso que você tem uma paralisia da hemiface. E do mesmo lado da lesão, porque a lesão é mais ou menos aqui, ou no núcleo do facial aqui para baixo, ou seja, o que tinha que cruzar já cruzou. E sobre a topografia da lesão? Na verdade, ela pode ser uma lesão distal ao forame estilomastoide, pode ser distal ao gânglio geniculado ou proximal ao gânglio geniculado. Neste primeiro caso,
nós temos essa lesão aqui, ó, exatamente nessa localização. É uma lesão distal ao forame, estilo mastoideu ou estilo mastoideu. E aí as fibras motoras para a hemifácie, você está vendo que elas vão para a hemifácie, nesse emaranhado aqui, para o músculo de gástrico posterior e para o estiloide estarão comprometidos, nesse caso dessa lesão. Se for distal ao gânglio geniculado, aí é mais um pouquinho mais para cá. Aí é a lesão do tipo B. O comprometimento é das fibras motoras para a hemifácie, músculo de gástrico posterior, estilo ioideu. Neste caso aqui, ou ioide, como está escrito, né? Nesse caso aqui, existe uma paralisia facial do mesmo lado e ausência do mesmo lado do reflexo córneo-palpebral, por conta da localização dela. E se for fibras motoras do estapédio? Aí, no caso do estapédio, você tem uma hiperacusia ipsilateral. O que é hiperacusia? É o aumento da sensibilidade do ouvido para ouvir. Qualquer barulhozinho já é um grande barulho, já incomoda. E se for as fibras nervo corda do tímpano? Aí apresenta-se com perda da gustação ipsilateral dos 2/3 anteriores da língua e uma redução ipsilateral da secreção salivar, pela localização. Tudo isso aqui, ó, nessa região aqui na lesão do tipo B. Mas também a gente falou que pode ser uma lesão proximal do gânglio geniculado. E aí, nesse caso, a gente chama de uma lesão completa pela localização. Olha, é mais aqui em cima, já é essa lesão do tipo C. E as repercussões são paralisia ipsilateral da hemifácie, perda ipsilateral do reflexo córneo-palpebral, quer dizer, tudo que a primeira tem, a segunda tem um pouco mais e a terceira mais ainda. Hiperacusia ipsilateral, redução ipsilateral da secreção glandular, sublingual e submandibular e redução ipsilateral da lacrimação. Quanto mais alto, mais comprometimento. Então, aqui lesão completa, pego da A, pego da B e alguma coisinha a mais. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.